Hoje eu vou te ensinar uma técnica que vai revolucionar o seu estudo bíblico, os seus devocionais diários. É uma técnica bastante simples, tá? É uma dica que, na verdade, você vai conseguir compreender assuntos que podem ser difíceis, versículos difíceis, só que de uma maneira muito fácil. Esse é um recurso extremamente valioso, pode ter certeza. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre paralelismo e principalmente como aplicar isso no seu dia a dia. A gente vai ver aqui na prática. Eu sou Matheus Borges e esse é o canal Rapsódia do Logos, onde a gente sempre mergulha profundamente na Bíblia para estudar com seriedade, aprender coisas valiosas. E no vídeo de hoje a gente vai mergulhar nisso daqui, no paralelismo. Pode parecer uma coisa muito complicada, mas você vai ver. É algo extremamente simples que serve para facilitar a compreensão do texto bíblico. A gente vai aprender na prática aqui. Então, primeiramente, o que é paralelismo? Esse é um recurso importantíssimo da poesia bíblica hebraica, não é? Mas sem possuir rima ou métrica. Por exemplo, poesias mais clássicas, coisas do tipo, literatura portuguesa mesmo, a gente repara que o finalzinho dos versos eles sempre rimam. Na Bíblia, mesmo em hebraico, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento em grego, isso não acontece. Só que o paralelismo bíblico ele é também conhecido como uma rima de ideias, uma rima de pensamentos, ou seja, geralmente vai acontecer de a gente ver duas ideias muito parecidas no texto bíblico e, na verdade, elas são complementares de alguma forma. No ano de 1753, Robert Lauf, provavelmente falei o nome desse camarada aqui errado, mas ele introduziu a ideia de paralelismus membrorum, que é o paralelismo de membros, ou por partes, por trechos, por pedacinhos. E vamos perceber que esse paralelismo, conforme foi ensinado, ele foi basicamente dividido em três partes, em três etapas, ou melhor, em três classes. Paralelismo sinônimo, que é basicamente o quê? Quando a segunda parte de um versículo, de um verso, acrescenta informações à primeira. Está falando da mesma coisa, mas de um jeito diferente, de um jeito complementar. Paralelismo antitético, que é basicamente quando a segunda parte do verso traz uma ideia de oposição, de contrariedade, de contraste à primeira parte do versículo. Só que também reforçando, complementando a ideia principal do texto. A gente usa essas coisas juntamente. Calma, pode parecer muito técnico, mas calma, confia em mim. Vai ficar fácil. A gente vai entrar logo logo aqui nos exemplos e vamos ver na prática como é que é. E por último, o paralelismo sintético, que é quando a segunda parte do versículo explica, especifica aquilo que foi ensinado na primeira. Deixa o tema, a situação um pouco mais clara. Mas antes da gente partir mesmo, né, para esses exemplos, eu selecionei 10 versículos aqui para a gente poder aprender como praticar isso. Nesse vídeo eu não quero só te mostrar que existe paralelismo, mas que você aprenda a treinar os seus olhos para perceber isso no texto bíblico e compreender a Bíblia toda de um jeito muito mais fácil. Mas qual a importância da gente estudar isso? Antes da gente colocar aqui realmente a mão na massa e treinar com o próprio texto bíblico. Você pode estar dizendo, tá, você está me ensinando uma técnica da poesia hebraica, eu não quero aprender hebraico. Se você já reparou nos outros vídeos aqui do canal, ele é muito mais voltado para o Novo Testamento, que é em grego. Eu, por exemplo, prefiro estudar a língua grega. Só que os autores do Novo Testamento eles eram judeus, ou seja, né, em sua grande maioria pelo menos. Ou seja, a forma de se expressar deles, ela tem muitas características semíticas, muitas características do pensamento hebraico, do estilo hebraico. E a gente repara isso no Novo Testamento, a gente vai ver isso
que o paralelismo da poesia hebraica, ou seja, característica do Antigo Testamento, está presente no Novo, exatamente por essa característica, porque eles eram, em sua vasta maioria, pelo menos, judeus. Só que é claro, a gente vai perceber isso aqui até nas traduções. E quanto mais formais as traduções, quanto mais seguirem uma tradução formal, ou seja, quanto mais elas procurarem manter a ordem dos textos originais quando possível, na língua hebraica nem sempre isso é possível. Por exemplo, ARC, ACF, ARA, NAA e NVI em alguns trechos, mas na maioria sim. Essa técnica ela acaba facilitando a nossa vida e ela provavelmente surgiu. Provavelmente ela surgiu porque a língua hebraica ela é muito rudimentar. O hebraico antigo era uma língua simples, então você precisava de técnicas para deixar a coisa mais clara. Às vezes para você explicar melhor o que você queria dizer de forma escrita. E a gente vai reparar isso nas traduções. Eu não vou trazer aqui estudo do paralelismo das línguas originais. Mas vamos lá. Primeiro versículo, Salmo 19, versículo 1. Vou estar lendo na NVI. Repara comigo. De preferência com a sua Bíblia aberta em casa. Os céus declaram a glória de Deus. Essa é a primeira parte do versículo. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Aqui a gente tem um paralelismo sinônimo. Por quê? Repara comigo de novo, nesse versículo. Os céus declaram a glória de Deus. Céus, na primeira parte do versículo. Na segunda a gente tem firmamento. São sinônimos. Céu e firmamento aqui é a mesma coisa. A primeira parte fala que declara a glória de Deus. Aí a gente pensa, como assim? O que significa os céus declararem a glória de Deus? Na segunda parte a gente vai ver, está completando essa ideia, está complementando ela. O firmamento, ou seja, os céus, proclama a obra das suas mãos. Está falando que a glória de Deus que os céus revelam é exatamente que Deus criou o universo. Sem compreender que existe o paralelismo e que o pensamento do escritor bíblico funciona assim, se torna um pouquinho mais difícil. A gente pode pensar que a glória de Deus é outra coisa. E não necessariamente a glória de Deus na criação, por meio das suas obras nos céus. Primeiro versículo só, calma. Agora vamos para o segundo, Salmo 103. A gente vai ver dois versículos aqui, versículo 1 e 2. Aqui nós teremos um exemplo muito bom do paralelismo sinônimo também, que é aquele que acrescenta ideias, mas também do paralelismo sintético, que às vezes explica, condensa também, esclarece de uma forma um pouco mais direta. Vamos lá. Versículo 1. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Reparou? Repetiu. Bendiga o Senhor, bendiga o Senhor. A minha alma, todo o meu ser. Então, é impossível interpretar esse bendiga ao Senhor a minha alma como sendo assim, o meu corpo não precisa bendizer a Deus. Não, todo o meu ser. Não é que está escalando, está explicando. Versículo 2, bendiga o Senhor a minha alma. Repetiu o início do primeiro versículo, fez uma conexão poética. Agora, no finalzinho, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. O que isso significa, novamente? Não esqueça nenhuma de suas bênçãos significa que esse bendizer ao Senhor é uma expressão de gratidão, de louvor a Deus, de um coração grato. Bendizer ao Senhor nesse contexto não é só ficar falando bendito é o nome do Senhor e não ter um coração grato, entende? Essas ideias se complementam. Quer dizer que eu bendigo ao Senhor quando eu não me esqueço das suas bênçãos, das suas maravilhas para comigo. Olha como só 2 versículos podem ser tão ricos, quando a gente percebe como é que funciona o modo de pensar do escritor bíblico, que é claro, o Espírito Santo usou as características humanas, literárias também, para poder se comunicar com a gente. Vamos para o nosso terceiro texto. Salmo 51, versículos 1 e 2.
De novo, mesmo exemplo. Paralelismo sinônimo e sintético, aqui muito bem encadeado. Repara só, tenta treinar os seus olhos para ver isso. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Então, o que que é esse ter misericórdia, esse tem misericórdia de mim, ó Deus, lá no início desse trecho? É apagar as minhas transgressões. Então, aqui o salmista ele não está só restrito a pedir que Deus não lhe faça um mal, mas que desconsidere esse mal, que perdoe esse mal. E no versículo 2, a ideia avança ainda mais, ela clarifica, ela especifica melhor. Não é só deixar o pecado para lá, não é só fingir que nada aconteceu, mas o salmista pede a Deus que o purifique. Olha, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. No versículo 2, a gente tem um paralelismo sinônimo muito claro. Lava-me de toda a minha culpa significa o quê? Dar um banho na pessoa? Não. Quer dizer, lavar do pecado. A figura do pecado como uma figura de sujeira espiritual. Você consegue treinar os seus olhos para você encadear essas ideias e não interpretar como coisas isoladas, porque elas não são. Elas são, de fato, ideias encadeadas. Provérbios, capítulo 10, versículo 12. De novo, NVI. Até agora nós só tivemos textos da NVI. Aqui a gente tem o nosso primeiro exemplo de um paralelismo antitético, quando a gente vai falar coisas contrárias, mas que às vezes até a segunda explica a primeira. Ou reforça a ideia que quer transmitir, mas através de opostos. Provérbios 10, 12. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Dissensão é divisão. Está dizendo que o ódio ele divide as pessoas, os irmãos, divide tudo. O amor cobre todos os pecados. Ódio marca oposição com amor. Então quer dizer que as duas ideias seguidas, tanto a ódio quanto o amor, elas vão ser complementares. Embora a marcação seja contrária, mas quer ensinar uma coisa complementar. Repara só, o ódio provoca dissensão. Tá, que dissensão é essa? É uma coisa genérica? Parece que não. Pelo texto parece que é um pecado que acabou dividindo os irmãos ou que acabou dividindo um grupo de pessoas, uma família, a gente pode entender isso também. Mas o amor ele cobre no sentido de perdoar os pecados, que vai ser o oposto de dividir as pessoas. Ou seja, o amor une as pessoas. É isso que está dizendo aqui também. Vamos para o Novo Testamento. Primeiro exemplo do Novo Testamento, para a gente ver que não é só uma coisa restrita à literatura hebraica. Romanos 6, 23. A gente vai ter outro paralelismo antitético, que é o quê? Ideias contrárias. Como eu falei, autores do Novo Testamento, Romanos, escrito por Paulo, que era judeu. Romanos 6, 23, agora na Ara, Almeida Revista Atualizada. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A oposição mais clara aqui é o quê? É salário e dom gratuito, mas também é morte e vida eterna. Temos dois termos, duas sentenças aqui em oposição, marcando muito fortemente. E repare que coisa interessante a gente pode tirar desse versículo. Só por entender que existe o paralelismo e que é assim que a mente do autor funciona. Salário dá a ideia de quê? De retribuição, certo? Quer dizer que o salário do pecado é a morte. Quer dizer que eu morro por causa do pecado? Porque essa morte que vem do pecado, ela é a retribuição pelo meu pecado. Então tudo bem, a gente está falando de justiça. Só que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna ela não é apresentada
como um salário, como uma recompensa por fazer boas obras ou qualquer coisa do tipo, assim. Não, é um dom gratuito de Deus. Quer dizer que a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, é um dom de Deus, por graça. Mas e a morte no pecado? Não, isso aí é recompensa pelos seus pecados, por aquilo que você fez de errado, ou pelo bem que você deixou de fazer. Porque deixar de fazer o bem, pela teologia do Novo Testamento, é pecado. Provérbios 10, 30 e 31. Na área de novo. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Aqui eu quero chamar atenção para um detalhe específico também. Parece que está falando de coisas diferentes aqui, mas olha só. Repara nessa sutileza do texto. O justo está em paralelismo antitético com perversos. O justo jamais será abalado, mas os perversos, tá vendo? Perversos como oposição a justos, não habitarão a terra. O justo jamais será abalado. O que isso quer dizer? Ele não vai ser arrancado da terra. É isso que quer dizer. Porque depois fala que os perversos, ou seja, os ímpios, os que abandonam a Deus, que vivem uma vida devassa no pecado, não habitarão a terra. Eles vão ser tirados daqui. Enquanto o justo jamais vai ser abalado, não é abalado no sentido de que não vai ter problemas ou coisa do tipo. Não é isso. Tá vendo como que é importante paralelismo? Evita muitas heresias. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Esse abalado quer dizer que ele não vai ser arrancado daqui. Ele vai habitar aqui. Olha o versículo 31, que parece que é uma coisa completamente diferente, uma outra coisa, só que não é. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Parece agora que está falando sobre falar, né? Sobre ter sabedoria, só que não é isso. A língua da perversidade será desarraigada. Desarraigada quer dizer cortada, arrancada fora. Cortada, arrancada fora, é um sinônimo com o quê? Com não habitarão a terra, do versículo 30. Que está em oposição com o quê? Com o justo jamais será abalado. Ou seja, a língua da perversidade será arrancada, o justo jamais será arrancado. Tá vendo que coisa rica e preciosa que é o paralelismo? Se a gente entende isso, nossa visão da Bíblia começa a ficar. A Bíblia fica mais fácil de compreender. A gente está alcançando tanta coisa aqui sem recorrer a línguas originais, só compreendendo como que elas funcionam, mas direto de traduções. Eu estou fazendo questão de usar traduções diferentes. Mateus 5:44. Aqui a gente tem o primeiro exemplo mais direto de paralelismo sintético, que completando o sentido. Vamos lá. Jesus dizendo: Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Amem os seus inimigos. Orem por aqueles que os perseguem. Em outras palavras, amem os seus inimigos orando por aqueles que os perseguem. Não só isso. Amar o inimigo não é só orar por ele, não. É fazer o bem por ele. A gente vai ver isso aqui pelo contexto. Claro, paralelismo ou qualquer outra coisa não vai eliminar o contexto. O contexto é o que manda na interpretação bíblica. Mas o paralelismo é uma técnica muito importante. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Está complementando a ideia. Paralelismo também. Paralelismo sintético, usado por Jesus. Vamos ver outro paralelismo usado por Jesus agora na revelação a João, em Apocalipse 1:8. Paralelismo sintético também, que é aquele que explica, que clarifica a ideia, que a complementa. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa e ômega dá a ideia de completude, de princípio e fim. Depois ele fala que é, que era e que há de vir. De novo dando a ideia de princípio e fim. Não mais só no alfabeto, mas no tempo.
quer dizer que o alfa e ômega no sentido de tempo mesmo. Deus, Jesus, como o Deus todo-poderoso através do tempo. Sempre foi assim. Desde o início ele já era e sempre será. Apocalipse 5, 9. Tô bebendo um pouco mais de água do que o normal, que minha garganta tá bem complicada. Tô lutando aqui para não começar a tossir no vídeo. Apocalipse 5, 9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Fiz questão de trazer esse versículo porque na NVI diz, pois foste morto. O texto grego não traz pois, traz e. Só que ficaria mais difícil perceber que isso aqui é um paralelismo sintético. A NVI, pelo menos antes da 2023, não estou usando ela aqui, traduz como pois para já deixar claro para você e para mim, nós que somos leitores da Bíblia, também em língua portuguesa, que o que vem depois está explicando o que estava antes. Em outras palavras, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos. Por quê? Explica depois. Português já fica muito claro por causa do pois, que também pode ser trocado por porquê. Por que foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação? Só que nesse caso aqui no texto grego não fica tão claro. Só se perceber o paralelismo. Nosso último versículo de hoje, Mateus 25, 46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Esse paralelismo antitético é muito importante. Tem gente que fala que o castigo do inferno não é eterno, que os ímpios que forem condenados, eles vão ser destruídos, que, sei lá, se você for para a tradição católica romana, ensina a ideia de purgatório e tudo mais. O castigo seria temporário. Um dia ele sai de lá. Só que o texto, quando coloca em paralelismo antitético castigo eterno com vida eterna, claro, castigo em oposição à vida, em outras palavras, é uma morte eterna, não só um castigo eterno. Castigo é morte. E vida eterna. Olha que interessante. Castigo tem a ideia de uma recompensa, não é? Você fez alguma coisa errada, você ganha um castigo. Está em oposição com vida. Porque a vida em Cristo Jesus, a gente já viu em outros textos aqui, é por graça, não é por recompensa. É por graça. Porque a nossa única recompensa seria a morte. Mas por graça, Cristo nos dá a vida eterna. Também repare, se a vida é eterna, a gente sabe que é, o castigo tem que ser eterno. Não tem como essas coisas estarem desconectadas, porque há intenção autoral aqui nesse texto. Para a gente concluir, somente 3 pontos para a gente poder fixar tudo que a gente aprendeu aqui. Em primeiro lugar, treine os seus olhos a perceber esses aspectos no texto bíblico. E qual o melhor livro da Bíblia para você treinar isso aqui? Salmos? Não, Provérbios. Leia Provérbios, mas leia tentando treinar mesmo os seus olhos. Quando seus olhos estiverem suficientemente treinados em perceber o paralelismo no texto bíblico, você vai conseguir perceber em diversos outros textos da Bíblia, até no Novo Testamento, como a gente viu aqui. Tem vários outros, vários outros. A Bíblia inteira praticamente tem isso aqui. Mas treina em Provérbios, porque é mais fácil de perceber inicialmente. Depois você começa a observar ao longo de toda a Bíblia. Vai ajudar demais a sua compreensão bíblica. Em segundo lugar, só para a gente retomar, falamos de 3 paralelismos aqui. Em primeiro lugar, o paralelismo sinônimo, aquele que repete palavras ou ideias semelhantes. Em segundo lugar, falamos do paralelismo antitético, que expressa maneiras opostas de dizer algo, mas que acaba complementando a ideia também, reforça o aprendizado. Em terceiro lugar, o paralelismo sintético, que é aquele que resume ou completa uma ideia, um sentido.
ok? Para a gente finalizar, perceba que além disso aqui ser uma forma poética, bonita, literária de se expressar, ela de fato nos ajuda a compreender a intenção autoral, que tem que ser o alvo de todo leitor da Bíblia. Mesmo o ateu que não acredita em Deus, ele não pode olhar para a Bíblia se ele for minimamente razoável, querendo injetar os pensamentos dele ali. Ele vai buscar o sentido do texto histórico, pelo menos. Ele não acredita que Deus inspirou a Bíblia, mas ele vai olhar para ela e vai tentar saber o que, que o autor daquele texto, daquele documento, queria dizer. E se você, como eu, crê que Deus inspirou o texto e é um texto sagrado, a gente vai olhar para ele e vai tentar saber não simplesmente o que Moisés, Samuel, Davi, Salomão nos Provérbios, Paulo ou o apóstolo João queriam dizer. A gente vai, em primeiro lugar, querer saber o que, que o Espírito Santo queria dizer. E ele utilizou essas técnicas literárias dos autores, que era algo cultural deles, para facilitar a nossa vida, para nos ajudar a compreender o que, que ele queria falar ali. Olha que coisa importante que é compreender o paralelismo e treinar os nossos olhos para perceber isso no texto bíblico. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário, curta o vídeo, dessa forma você faz com que ele possa ser divulgado para mais pessoas. Mas se sua ideia é que esse vídeo aqui seja divulgado, compartilhe e principalmente comente. Se inscreva para receber os nossos próximos conteúdos, sempre com estudos bíblicos profundos, mas de maneira fácil de compreender. Porque, como eu sempre digo, quero que você ame a palavra de Deus e o seu amor pela Bíblia vai aumentar conforme você lê, conforme você compreender aquilo que Deus quis dizer e aquilo que ele de fato diz quando a gente se debruça sobre a sua palavra. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Lembrando, toda segunda às 18h30.